que a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas palavras ociosas. Nós seremos condenados se formos persistentes nas palavras ociosas que falamos. Normalmente, quando a gente é novo obreiro, quando a gente começa a carreira, na empolgação da vida, às vezes nós vivemos do encantamento das palavras que falamos, ou que conhecemos. Eu me lembro quando o meu pai, um dia, ele me chamou para dirigir um culto, um salão que ele era dirigente, uma subcongregação. E aí, falou, você vai dirigir o culto e pregar. Eu falei, tá bom, pai. Ele estava me ensinando como fazer as coisas de Deus. Ele era diácono e muito operante, muito trabalhador. E ele me levou para dirigir o culto e eu ia pregar. Eu peguei e levei o meu esposo. Peguei aquele livro, Os Tesouros do Conhecimento Bíblico, coloquei debaixo do braço e falei, eu vou abrir em tal lugar e vou falar ali. Né? Fica mais fácil, está tudo prontinho, só entrar por ali e pronto. Só que o culto foi um culto muito amarrado, um culto parado. Aquele culto que parecia mais o velório lá para as 3 da matina, quando todo mundo cai no sono. E eu ali preocupado, falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que pregar o sermão. Os mosquitos passavam assim, os mosquitos passavam, você escutava o barulho da asa friccionando, né? Que horror! Não tinha experiência, estava empolgado com as letras de uma teologia que eu estava atrás. E de repente, depois de dar a oportunidade para todos, dar testemunho, cantar e tal, chegou a vez de falar. Aí eu comecei a falar, aí eu larguei o livro de lado e li lá em Daniel, naquele versículo que diz, desde o primeiro dia em que aplicaste a compreender e a humilhar-te, são ouvidas as tuas palavras e ouvi por causa das tuas palavras. Lá no livro de Daniel. Eu li ali e comecei, não tinha o que falar, porque estava aquela parede, aquele impedimento do culto. Eu não tinha muito o que falar, eu falava assim, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. E tudo continuava igual. E eu repetia, a palavra de Deus tem poder. Mas chegou uma hora que eu perdi a paciência, não sei o que aconteceu. Não tinha experiência, eu vivi empolgado pelas palavras bonitas, pelo conhecimento teórico das coisas de Deus. Aí ele disse em seguida, mas também a palavra do crente tem poder. Quando eu falei assim, um demônio caiu com uma mulher debaixo do banco. E aí nós expulsamos o demônio. E aí eu comecei a falar, a palavra do crente tem poder. Glória a Deus. Irmãos, o texto que lemos diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra tem que ser dita a seu tempo. Às vezes nós falamos uma coisa de manhã, à tarde nós não sustentamos o que falamos. Jesus disse, seja o teu falar sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Então você não pode se precipitar. E disse lá o escritor Salomão, lá no capítulo 5 de Eclesiastes, que sejam poucas as tuas palavras, as palavras sérias, as palavras que você trata, as palavras que você afirma, que você se compromete, que sejam poucas, mas sejam palavras certas. Nós não podemos falar o que queremos para que o outro ouça o que a gente
acha que tem que falar. Tem um ditado aí fora que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Há pessoas que aproveitam o dia em que está nervosa, né? Ou nervosa, é claro, e falam o que quer para o outro, como se o outro tivesse a obrigação de ouvir. O distúrbio. Há pessoas que são totalmente disturbiadas, são pessoas descontroladas, e que não têm um senso de que a palavra dita fora de tempo é palavra prejudicial. Nós, às vezes, não entendemos o valor da palavra. Na verdade, ele disse, ensinando, ele disse que há palavras que nós gostamos mais de ouvir. Há palavras que nos fazem melhor. E há palavras que nos fazem pior. Por isso, a palavra deve ser dita na hora e no tempo e no grau certo. E mesmo a Bíblia diz que devemos ter o tom correto, o tom da palavra. Eu me lembro de dirigir algumas igrejas em que os pregadores gritavam com a igreja demais. Me lembro quando fui dirigir a igreja do Quarto Centenário, eu falava com os irmãos com um tom de voz que eu falo aqui, eles não entendiam. Eles queriam que eu gritasse: irmão, você tem que fazer. Imagina que eu vou gastar minha garganta para gritar? Não, demorou. Mas um dia eles aprenderam a ouvir baixo. Nós temos que aprender a ouvir baixo, a falar baixo, a falar no tom do coração, na altura do coração, de um para com os outros. E é por isso que às vezes nós não entendemos as coisas. É por isso que às vezes os ambientes não nos cabem, as igrejas não nos aceitam. É porque nós não falamos ao coração das pessoas e queremos entrar na cabeça das pessoas de corpo e alma. Não pode ser assim a vida. Não pode ser assim o nosso relacionamento com as pessoas e com o nosso ambiente em que vivemos. Veja bem, em Eclesiastes 10:12 diz assim: nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios dos tolos as devoram. Nas palavras do sábio, que sai da boca do sábio, há um favor. É muito bom, muito bonito uma pessoa sábia falar, mas não é sábia na cultura, não é que a pessoa precisa estudar, fazer faculdade, não é nada disso, mas a sabedoria em falar. O pastor Lupercio um dia falou para nós, citando uma irmã da igreja do Braz, ele disse assim: olha, irmãos, saí com a irmã fulana, nós estávamos no mercado, estava ele, mais alguém, e essa irmã, e a irmã pegou o feijão na mão lá no mercado, pegou o feijão na sua mão, e a irmã, com aqueles grãos de feijão na mão, ela conseguiu evangelizar pessoas naquele ambiente, pela forma como ela falou, calmo, manso e suavemente, conseguiu transmitir o amor de Deus. Eu me lembro que eu trabalhava, tinha no meu escritório um irmão, e ele é italiano, em Domenica, e sangue quente, fala muito, né? E ele falava bastante, né? E uma pessoa maravilhosa, meu funcionário, trabalhava no meu escritório. E ele gostava de evangelizar. E de repente, ele começou a evangelizar um homem do TJ, o Jeová, começou a falar com ele sobre Jesus. E ele, afoito, muito afobado, começou a falar para o homem: o senhor vai para o inferno. Duro, dizendo que o homem iria para o inferno, sem o menor amor no coração. Aí o homem falou assim: eu vou mesmo. Porque o inferno para ele é a sepultura, né?
E aí o que aconteceu? De repente ele parou e falou, o Espírito chamou, Marino, vem aqui. Era eu. Vem falar para ele aqui, porque ele disse que vai para o inferno, não tem mais nada para falar para ele, né? Eu disse, agora você não teve amor para falar com ele, você que se vire e resolva esse problema aí. Eu não vou entrar mais nessa igreja, o homem não tem mais coração para te ouvir, entendeu? E o que aconteceu? Nisso ia passando o pastor Saulo, um senhor de idade da Igreja de Jesus para Cristo, um grande homem de Deus, subi na subidinha assim, inclusive ele morava na casa do pastor Zé Dias, que era meu vizinho. Ele morava na casa do pastor Zé Dias, que precisou morar lá por alguma circunstância. E aí o pastor Saulo ia subindo e viu aquele negócio ali, pôs a mão no ombro do homem e disse, o senhor é um grande homem de Deus. Como Jesus ama o Senhor. Como Jesus gosta do Senhor. E saiu falando e levou o homem até na porta da casa que ele ia entrar e despachou o homem, dizendo que Jesus o amava. Veja a preciosidade que tem as palavras bem colocadas, no momento certo, o valor das palavras. E que as palavras, quando são ditas pela boca do sábio, não é sábio, é sábio. A minha mãe era uma mulher sábia, não tinha faculdade, ela só tirou o primário. Na época era o que tinha para oferecer para ela, mas ela tinha sabedoria. Ela conversava com as pessoas. Chegou um militar em casa um dia com uma criança no colo, e a criança com 3 anos arrancava o botão da farda do militar. Imagina, irmão, aquele botão lá. Arrancava, a criança com 3 anos arrancava o botão assim fora. E o homem, sem saber o que resolver, a mulher dele falou, olha, lá no 15 de novembro, tem uma irmã lá, uma Jandira, que ora. Aí o militar levou a menina lá, né, para poder se livrar daquela opressão que ele sofreu, e a criança. Aí levou lá, minha mãe orou, com calma, com jeitinho. A oração da minha mãe era 10 segundos, sei lá, não sei. Eu ficava muito, essa oração é muito curta. Não precisa orar muito, filho. Eu já tenho orado antes. Eu estou orando aqui, mas já vim orando antes, né? Aí ela orava, orou, expulsou o mal. A menina sarou, ficou ótima. A menina ficou linda, uma moça, depois cresceu. Linda, sarou. Mas naquele momento o homem ficou tão grato com a atitude, com o jeito da minha mãe, calmo, uma fala suave, uma fala agradável. Foi à igreja para agradecer. Ele era um sargento muito ruim, não era igual você que eu consigo assim, né, Rafael? Ele era um sargento da Polícia Militar, mas ele era muito ruim. Caxias mesmo, um cara bem ruim. E nunca chorou na vida dele, nunca tinha chorado na vida dele. Mas chegou lá na igreja, queria agradecer pelo bem que ele recebeu de uma membro da igreja. Aí quando chegou lá, sentado lá só para agradecer, um diácono pregou a palavra naquele dia. Pregou a palavra, quando ele acordou, que ele caiu em si, ele já estava ajoelhado na frente do altar, chorando nos pés do Senhor. Quando ele caiu em si, que ele ficou chorando, ele parou, se derramou. Eu nunca chorei! Mas aquele foi o resultado das palavras suaves, bondosas da minha mãe, que sabia falar como cristã. Glória a Deus. Então veja, mas os lábios dos tolos devoram. Enquanto um fala coisas boas e bonitas, outro vem e destrói. Com as palavras agressivas, com as palavras duras. Nós somos cristãos, nós entendemos, temos sabedoria. Às vezes, irmãos, nós estamos pregando aqui, por exemplo, o pastor prega, o obreiro prega, mas o crente mais simples da igreja está entendendo tudo. Glória a Deus. Porque a igreja de Jesus é sábia. Não precisa muita coisa. A igreja entende, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós discernimos tudo
mas não somos discernidos por muita gente, porque nós temos em nós mesmos a mente de Deus, a mente de Cristo, capaz de nos revelar as profundezas de Deus. Glória a Deus. Agora veja bem, lá em Colossenses, diz lá no capítulo 4 que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. A palavra deve ser temperada com sal. A palavra do crente, a palavra que conversamos, não pode ser irresponsável. Não. Eu tenho um monte de gente aqui me ouvindo. Eu não posso inventar conversa. Eu tenho que falar a palavra de Deus. Se eu não a tiver, se eu não tiver essa palavra em mim, eu devo deixar para outro. Para quando no momento certo eu possa falar da parte de Deus uma revelação. Não posso fazer qualquer coisa que quero, apesar de ser o pastor da igreja. Eu me lembro quantas vezes, quando eu dirigia a igreja em São Paulo, no centenário, eu orava 2 horas antes para dirigir o culto. Todo obreiro deveria orar pelo menos 1 hora, 2 horas antes de dirigir qualquer culto. Esta é a regra. Eu orava, preparava uma palavra e ia para a igreja. Quando estava na igreja, o Senhor dizia assim para mim, quantas vezes disse isso para mim? Não é você que vai pregar, é fulano. Eu chamava a pessoa vinha à frente para pregar e dizia, Deus falou comigo que seria eu o pregador nesta noite. Quando nós andamos pela palavra de Deus, deixamos ela se mover em nós, quando deixamos o Espírito mover a nossa mente, quando deixamos ser movido por ela, o referencial não são pessoas, o referencial é Jesus. Temos que olhar, a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que o referencial é Jesus. Quem estuda teologia, ou já estudou teologia corretamente, sabe que os conselhos da teologia é que nós nem façamos referência a pessoas vivas para algumas coisas. Que é bom que façamos referência a pessoas mortas, que já morreram no Senhor firmes, né? Para que nós não erremos no julgamento ou naquilo que falamos, né? Porque isso é próprio, porque a pessoa já construiu uma história e os exemplos ficam marcados. Então nós temos que falar a palavra de Deus agradável, sempre agradável, diz o texto, temperada com sal, para que saibamos como convém responder a cada um. Temperada. Quando a Bíblia fala temperada com sal, está dizendo da aliança que se fazia no Antigo Testamento, quando se fazia oferta ao Senhor. Nenhuma oferta ao Senhor podia ser feita sem que houvesse a aliança do sal. Era um compromisso que se tinha ao oferecer a Deus a oferta. Lá em Levítico 2:13 diz assim: toda a oferta de Deus de manjares temperareis com sal. Ou seja, tudo tem que ser com sal. Nem podemos ser salgados excessivamente e nem podemos ser pessoas sem sal. O sal, ele produz o gosto. Tem pessoa que não tem gosto. Tem pessoa que vai, infelizmente, isso acontece, de nós ficarmos sem gosto. Esse irmão não dá para conversar com ele, porque ele não tem gosto. E às vezes causa até desgosto. Então, havia essa aliança de sal ao oferecer os manjares para o Senhor.
Quando nós estamos na igreja, ministrando, dirigindo, cooperando, trabalhando na obra de Deus, temos que fazer as coisas temperadas com a aliança de Deus. Não podemos viver autonomamente por conta da nossa própria cabeça para satisfazer a nossa própria vaidade ao ter em mãos o microfone, ter na mão uma partitura, uma pasta, uma porta para ficar, um balcão, um negócio na igreja. Não podemos nos assenhorear-nos dessa função, daquilo ou daquilo outro. Nós temos que fazer tudo por uma aliança com Deus, para que a nossa palavra não seja nossa, mas seja a palavra de Deus na sua preciosidade. Glória a Deus. Como se fossem salvas, mas sem salvas de ouro, maçã de ouro e salva de prata. Agora veja, e temos que estar preparados para lidar com a adversidade, com as pessoas que contrariam. Nem todos vão concordar com a sua bondade, com o seu amor, com o seu jeito. Alguns vão julgar que você não é verdadeiro. Mas você tem que ter a palavra de Deus em você. Que a própria palavra de Deus é a que vai te justificar diante dos fatos. Por mais que você fale de você mesmo, todo pregador novo, a maioria, não todos, mas a maioria dos pregadores novos, falam de si mesmo. Porque eu sou assim, porque eu vou. Os pregadores mais velhos, não, são mais experientes. Eles falam de Jesus. Falam do amor de Deus, porque eles carregam nele mesmo as marcas do Senhor Jesus. Eles substituem a opinião própria, demonstrando o Cristo vivo, em quem creram e permaneceram firmes. Precisamos ser assim, não é pregadores, não é pastores, não é assim que nós aprendemos, não é assim, amados? Temos que ter essa comunhão com Deus, esse formato bonito, a palavra de Deus em nós, vida para a igreja. Amém? Agora veja, a Bíblia diz lá em Tito 3:2 que ninguém seja contencioso, mas seja modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Nunca desfaça de uma pessoa, por mais simples que seja, ou por mais importante que ela possa ser. Não desfaça de uma criança dessa. Ela vai se lembrar depois do que você fez para ela. Considere uns aos outros superiores a si mesmo. São lições que Paulo disse. Por que às vezes nas casas dá problema nos relacionamentos entre casais, entre pais e filhos, entre os que são da casa? Porque um às vezes quer ser superior ao outro. Eu sou o que mando. Nem sempre o homem é o que manda na casa. Ainda que essa é a regra bíblica, que ele tem o governo da casa. Mas nem sempre o que tem governo é o que manda. Às vezes os ministros do governo comum, governo de Estado, aqui no Brasil, em qualquer lugar, às vezes os ministros têm decisões tão importantes que o presidente só assina embaixo, não é? Porque ele é um especialista naquela área, né? E às vezes o homem quer mandar demais e acaba dando problema, ou a mulher quer mandar demais, dá problema. Mas temos que ter a palavra certa. E às vezes nós não conseguimos isto, porque um ou outro às vezes não tem o equilíbrio, ponto de equilíbrio para que as coisas funcionem. O filho às vezes não ouve o pai, acha que já sabe, o pai ficou velho, a mãe ficou velha, ou o filho para a mãe, o pai sempre vai ser criança, e a gente não ouve aquela pessoa como pessoa. E aí não tem como se entender, porque aí pede o orgulho de um e de outro, cria-se uma parede, e aí as pessoas não se aproximam, porque quando vão chegar perto, a parede está levantada. Eu vim beijar meu pai já tinha quase 70 anos. Aí eu beijei à vontade também. Aí eu beijei à vontade, para beijar o meu pai toda parte. Mas até então ele era bravo, eu tinha medo. Depois que o medo se consolidou, eu fiquei
agora o orgulho ferido, não tinha coragem, falei, agora eu vou beijar meu pai. Demorou. Um dia eu falei, eu quero isso. E aí eu beijava meu velhinho. Beijei bastante meu pai, até Jesus levar. Então, às vezes cria-se uma parede por causa das palavras grotescas, duras. Assim no relacionamento da igreja. A igreja, os irmãos não podem se tratarem com brutalidade. Você tem que saber que o outro é irmão, seu irmão. Glória a Deus. Ele é seu irmão. Imagine, eu acho tão linda essa igreja, tão linda essa igreja. Quando eu vejo os companheiros trabalhando, cada um fazendo uma coisa, outro pega um varre, outro vai lá, busca a cadeira, limpa a igreja, atende a recepção, traz o papel, o secretário trabalha, o tesoureiro faz a parte dele, os obreiros pregam, né? Os músicos tocam, né? E aquela coisa bonita, os jovens trabalhando, os adolescentes trabalhando, as crianças, né? Cada um no seu papel, a cantina, lá na porta, os diáconos com aquela receptividade, no estacionamento, as pessoas se envolvem no reino de Deus. E todo mundo tem que respeitar todo mundo. E uma coisa importante que eu acho aqui, que eu gosto da nossa igreja, eu ensinei isso há 11 anos, eu ensinando, que os nossos pregadores da casa falam a mesma língua. Não faz anos que nós estamos aqui, falando isso? E mesmo os mais caçudos, né, pastor Luciano? Mas chegou depois chegou o pastor. Né? Nós falamos a mesma língua. Não é? É aqui. E as nossas pregações têm a mesma trilha. E nós falamos pela palavra de Deus as coisas. Um dia o Rafael me liga lá do... Como é que chama o Piauí? Chama o lugar? Rio Grande do Norte. Caicó. Ele estava bravo, estava nervoso, estava triste, angustiado. Será que ele estava? Estava lá. Pastor, o que eu faço? Não aguento, perseguido, que é aquela luta tremenda. Ele falando e eu dando risada. Ele angústia no fundo do poço e dando risada. Mas fica aí no seu lugar. Faz o que você tem que fazer, porque você vai dirigir essa igreja que você está aí. Não foi? Depois ele me ligou. Pastor, estou dirigindo a igreja. Pastor me ensinou para dirigir a igreja. Né? Por quê? Nós não falamos de nós mesmos. A nossa palavra tem que ter tempero. Não pode ser sem sal, sem gosto. Aleluia. Tem que ter o gosto da aliança com Deus. Tem que ter sal, tempero de Deus. Ele tem que ser o Senhor da igreja, a esperança nossa. Agora veja. Mas quando o Tito disse, olha, que ninguém trate, ninguém seja contencioso, mas modesto, simples, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Tem que mostrar a mansidão para com todos os homens. Não queremos ser medalhões. Cheguei, o problema da igreja está resolvido. Não é isso não. Imagina, o servo do Senhor tem que ser servo do Senhor. Se ele for servo de Deus, ele tem capacidade para ensinar. Agora, se ele for Senhor do seu conhecimento, Senhor das suas razões, Senhor da sua sabedoria, Senhor de si mesmo, não pode ensinar. Para ensinar, tem que ser o quê? Servo do Senhor. Tem que se sentir servo do Senhor. Aí sim. Um dia o Tiago chegou, vem cá, Tiago. Um dia chegou em casa, com diploma de que morava em casa. Chegou com diploma de teologia, esse moleque sofreu comigo, irmão. Esse pastor aqui, desculpa, ele sofreu demais. Mas eu judiei dele mesmo. Não foi eu, Deus que estava em mim, judiando dele. Aí trouxe o diploma de bacharel em teologia. Entregou na minha mão, pastor, aqui está meu diploma de bacharel em teologia. Olhei para ele com toda a braveza que um homem pode ficar e disse, pegue esse diploma, jogue no lixo e vai estudar, porque você não é professor. Vai estudar para você ser professor. Mas eu fico tão triste, irmão, quase morreu na hora de tristeza. Falei assim, duro com ele, da parte de Deus mesmo.
Eu vi depois pegando o livrinho dele, estudando, lendo, né? Foi mal para você? Não, ótimo. Aí ele fazia um trabalho que eu falava, tá, não é assim. Então, é de outro jeito. Fui ensinando ele para ser pastor, para ter condições de sofrer pela causa. Os sofrimentos são apropriados para a nossa vida, para que haja crescimento espiritual, emocional, intelectual. Há necessidade de um crescimento intelectual. Ou seja, você saber pensar as coisas de Deus. E Deus manda a luta, mas manda também o escape, porque a Bíblia diz que Deus não dá a luta superior à sua possibilidade de vencer. Deus te dá a luta dentro da medida do alcance do escape. Então, Deus não é aquele pai violento. Não, Ele te prova com a prova com que você pode ser aprovado. Basta perseverar. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas não é só salvo da salvação eterna, mas salvação também aos problemas primários da vida. Deus quer te dar livramento aos problemas primários. Porque às vezes nós estamos com a vida atrapalhada, as coisas não funcionam, os negócios não vão, tudo está amarrado. Nós temos que nos livrar de certas coisas pelo livramento de Deus. Quando eu vim para Pindamonhangaba, há 12 anos atrás, 12 anos atrás, agora, eu cheguei, eu sempre acreditei que Deus Deus me ajudava a resolver todos os meus problemas. Deus me ajudava a resolver todos os meus problemas. Só que chegou uma hora que surgiram problemas que eu não podia resolver. E não havia saída para lado algum. Você entendeu, companheiro? Não tinha saída para lado algum. Ei, mas Rosiane, sabe aqueles problemas que você não tem saída? Cheguei aqui em Pindamonhangaba e entrei, tudo que eu tinha eu tive que deixar para causa do Senhor, né? Despojei de tudo. E aí fiquei sem saída. Aí Deus me ensinou: olha, eu não só te ajudo a resolver os problemas, eu resolvo todos os teus problemas. Jesus resolve todos os nossos problemas. Mas o que é necessário é que nós passemos a depender de Deus, aprendamos a depender de Deus e não julgar as pessoas. Entenda o que eu estou falando? Você não pode olhar as pessoas do lado de fora. Você não pode ficar julgando alguém. O meu ser. Você tem que entrar debaixo da potente mão de Deus, porque ela, a mão de Deus, a seu tempo, vos exaltará, te exaltará. Deus quer fazer isso com você. Deus quer te abençoar grandemente. Olhe para Jesus. Não fique olhando a vida de A, de C, de H, de W, Y, não interessa. Olhe para o Senhor. Meu marido me maltratou, vou largar a igreja. Você não pode largar a igreja por causa do seu marido. Você vai ficar firme. Minha mulher, não interessa. A dívida, não interessa, não conseguiu pagar. Como você é crente, você vai ser crente. Se você confiar em Deus, Deus vai resolver esse problema para você. Não olhe a vida do outro. Não leia a Bíblia para pregar para o outro. Leia a Bíblia para que ela te faça bem. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo obreiro, você tem que ler a Bíblia para que ela te faça bem. Para que você possa ter o domínio, dominar. Você possa dominar sobre tudo. E Deus colocar tudo debaixo dos teus pés. E você dizer, que, pela palavra de Deus, que posso tudo, todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Você terá a garantia de Deus, mas tenha um coração simples que produza palavras simples, palavras mansas, palavras boas. Não olha a vida de ninguém. Tinha uma mulher fuxiqueira, aqui em Pinda acho que não deve ter.
Acho que não deve ter. Se tiver, tem extinção. E a mulher chamou o marido, olhando pela janela da cozinha dela, assim, encostada na pia. Ela olhou lá fora o varal da vizinha. Chamou o marido e falou: vem cá, meu marido. Olha lá, que mulher porca esta vizinha nossa. Que mulher muito porca. Veja as roupas que ela estende no varal, toda encardida. É muito porca essa mulher. O marido mais sereno, que tinha que tolerar a mulher, aguentar mesmo aquela pessoa difícil, olhou assim para a mulher: vem aqui na porta. Aí ela olhou, vamos voltar aqui para o vitrô de novo. Foi no vitrô, falou: não é a roupa da mulher que está suja não, mal lavada não, é o seu vitrô que você não lavou, e a poeira está impregnada nele. Irmão, não fique olhando a vida alheia, julgando o outro. O seu vitrô precisa ser lavado, não é certo? O meu vitrô precisa ser lavado. Vamos lavar o nosso vitrô. Olha para o irmão do lado e diga: ó, vamos lavar o nosso vitrô? Vamos lavar o nosso vitrô? Quando eu lavar o meu vitrô, eu não vou ver sujeira na roupa, no varal do vizinho. Glória a Deus. Veja, tem uma palavra boa, tem uma palavra gloriosa da parte de Deus, tem uma palavra firme, gloriosa, que Deus se agrada, e Deus vai te abençoar muito. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:11 assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Que Deus te abençoe nesta noite. Que você guarde esta palavra e coloque no seu coração: Senhor, como tu ensinaste na tua palavra, lá no livro de Mateus, capítulo 11, 28, por ali: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é de boca para fora. Mude o seu discurso nos seus relacionamentos, em casa, na igreja, no trabalho, na sua pregação, onde você for. Porque ninguém pode suportar as palavras que não saem do coração sábio, inteligente, amoroso, em persecução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos em pé.